Esse é o passo a passo que eu usei para sair de 0 páginas lidas para mais de 20 mil páginas lidas em mais ou menos 3 anos. Se você quer aprender o que eu fiz e eventualmente colocar na sua vida para também chegar nesse mesmo resultado, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso ainda hoje. Bem, o primeiro passo é: não veja a falta de leitura como um problema. O que a gente normalmente faz é perceber uma falta e instantaneamente ver aquilo como uma coisa ruim. Veja bem, aquilo não é uma coisa ruim, não é um problema. O que acontece quando a gente vê que aquilo é um problema é que a gente começa a usar aquilo como desculpa para sabotar o nosso progresso. Então a gente começa a se punir por tentar fazer aquilo e não dar certo. E o que você está ensinando para o seu cérebro aos poucos, enquanto você se pune por não dar certo, é que tentar ler é ruim. Então você acha aquilo maçante. Você se força a ler livros que todo mundo fala que todo mundo tem que ler. E aí quando chega naquele ponto que parece que todo mundo ama, que todo mundo entende e só você não, você desiste de ler, porque você acha que falta de leitura é um problema. Você acha que como as outras pessoas leem, você tem que ler. Leitura não é uma obrigação, leitura é uma vontade, é um desejo. Você tem que criar aquilo dentro de você. Então não veja como um problema. 2. Deixe a sua curiosidade te guiar. Quando eu comecei, eu não fui pelo que era mais difícil ou que todo mundo falava, apesar de eu ter tentado isso. Mas obviamente não deu certo. Eu não fiz essas coisas. O que eu busquei foi o que era mais fácil para mim e o que eu mais tinha curiosidade no momento, o que mais me interessava, o que eu mais tinha vontade de ler. Foi isso que eu fui atrás. Então eu não fui atrás de Dom Casmurro, apesar de eu ter tentado ler e não ter conseguido. O que foi um baita erro da minha jornada, naquele momento. Eu fui ler mangá. Por que eu li mangá? Porque era mais fácil, porque eu estava mais interessado. Até hoje eu tenho coisas de anime. Então, naquela época, então, que eu só assistia anime, pra mim foi, assim, encontrar o paraíso. Não era mais não era algo forçado, era algo que eu estava querendo fazer que vinha de dentro. Era, nossa, eu quero tanto ver como é essa história e é tão legal e é tão gostoso e é por isso que eu vou ler. Eu deixei a minha curiosidade me guiar, eu deixei o que era mais fácil, o que era mais interessante. Não me forcei a colocar aqueles livros maçantes, aqueles clássicos difíceis, porque eu estava começando. Eu fui fazer o que parecia mais certo para mim, o que fazia mais sentido para mim. Não o que os outros achavam que era mais interessante, o que os outros achavam que era melhor, mais importante para o meu desenvolvimento. Esse foi o meu segundo passo. O terceiro passo foi trocar de hábitos, mas não sair da fonte. Quando a gente está começando, o que a gente normalmente acha que tem que ser é: a gente tem o nosso mundo aqui. E aí a gente pega uma coisa que é totalmente diferente do nosso normal. E a gente tenta forçar aquilo no nosso mundo. O que acontece é que a gente não aceita a mudança, porque o nosso cérebro não gosta tanto de mudanças bruscas, principalmente quando você não está acostumado a fazer elas. O que você deve fazer então, pelo menos foi o que eu fiz, deu certo, é pegar uma coisa que você quer adicionar e você adicionar ela na sua rotina como parte das coisas que você já conhece. Como eu disse, ao invés de eu ler HQ de super-herói, que era algo que eu não acompanhava, eu comecei por mangás, porque eu já assistia anime, eu já era viciado em anime. Então, eu não tava falando de coisas tipo 1, 2 meses assistindo. Eu tava falando de coisas de 3, 4 anos assistindo anime. Então, quando eu fui fazer a mudança pro mangá, pra história em quadrinhos, não era tão mais difícil, porque eu tava, apesar de eu estar mudando o hábito de assistir para ler, eu tava ficando na mesma fonte. Então não pareceu uma mudança muito brusca. E aquilo facilitou todo o processo. Então, mude de hábito, mas não mude ainda a fonte. O quarto passo foi dar reforços ao decorrer da leitura.
O que é reforço? Reforço é quando você tem uma ação e aí, no final dessa ação, você vai receber um resultado. Esse resultado, ele pode receber um reforço positivo ou um reforço negativo. Quando acontece um reforço positivo, aquilo está mais próximo de ser refeito no futuro. Quando ele recebe um reforço negativo, ele está mais próximo de não ser feito de novo no futuro. Agora eu vou mudar os termos, porque eu já usei um deles anteriormente. Reforço positivo é o equivalente à recompensa. Se você recebe uma recompensa, isso é um reforço positivo. Agora, o reforço negativo é tudo aquilo que é punição. Tudo aquilo que você sente como punição é um reforço negativo. Então, se você é recompensado por ler, é muito mais provável que você continue lendo do que se você for punido por ler. Porque quando você é punido, você diminui as chances de continuar fazendo aquilo. Por isso que eu disse para tomar cuidado sobre os problemas, porque se você se pune por tentar fazer algo novo, o que você ensina para o seu cérebro é que aquela coisa nova é ruim. O que você deve fazer é se recompensar por tentar algo novo, porque aí você mostra para o seu cérebro que fazer aquela coisa é coisa boa. E foi o que eu fiz. À medida que eu fui seguindo o que eu queria fazer, o que eu queria ler, o que era meu interesse, o que era mais fácil, eu fui me sentindo recompensado ao decorrer do tempo. Porque era divertido, era gostoso, eu me sentia bem. E isso foram coisas que para o meu cérebro serviram de recompensa. E essa recompensa me ajudou a continuar lendo. E aí eu fui para a próxima. Passo 5. Vá atrás de melhorias incrementais. O que eu quero dizer com melhorias incrementais? Você começou a fazer uma coisa. Mas como eu disse, foi pelo mais fácil, foi pelo mais divertido, que era mais interessante. Agora você vai ir um pouquinho além do que você está acostumado. Você vai, ao invés de continuar nas HQs, eu fui para livros curtos. E eu não estou falando de livros curtos de 100 páginas. Eu estou falando de livros curtos de 30 páginas, de 20 páginas. Eu estou falando de livros realmente curtos. Eu fiz essa mudança, essa melhoria incremental, porque eu queria evoluir. Eu queria sair um pouco daquilo que era mais a leitura de HQ, com imagem, etc., mais imagens do que texto, para ir para algo com mais texto. Eu já sentia que eu estava preparado para fazer essa mudança, então eu fui aos poucos, veja bem. Eu não peguei o que eu já sabia e joguei no lixo para começar algo totalmente novo. Eu fui aos poucos desenvolvendo essa minha facilidade para leitura. E mesmo nos livros de 30 páginas, tinha a maioria deles eu não conseguia terminar. E quando eu terminava, eu não lembrava de uma linha só do que eu tinha lido. Então, assim, essas coisas são normais. O que importa são as melhorias incrementais ao decorrer do tempo. 6. Pegue ritmo. O que é pegar ritmo? Você está fazendo uma coisa e aí ela está começando a dar certo. Então você se sente bem porque ela está dando certo. O seu cérebro se sente recompensado. Então você fica mais provável de fazer aquilo no futuro. Então você faz de novo. E você se sente recompensado de novo. E aí você faz de novo, se sente recompensado de novo. E aí você vai criando um ritmo. É como se você fosse entrando num carro e ele fosse só decolando assim, sabe? E você fosse indo. Isso é pegar ritmo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a ler e eu lia coisas fáceis, coisas que eu queria ler, e eu me sentia recompensado por ler. Então, quando eu tinha um tempo para ler, quando eu parava para ler, era uma coisa assim que era tipo, não era meia hora, não era 15 minutos, era 1, 2, 3, 4 horas. Tinha dias que eu passava o dia inteiro lendo só HQ. Então, para mim, foi esse momento de pegar ritmo, que eu comecei a pegar gosto, que estava dando certo, que eu me sentia recompensado pelo que eu estava fazendo. E esse é o 6º passo, pegar ritmo. Você já está no caminho certo, você já está fazendo o que é certo, na melhor forma que você pode fazer. Então a única coisa que falta é deixar aquilo fluir, até que você pegue o ritmo certo e vá decolando. E o 7º passo é ajuste ao decorrer do tempo. O que isso quer dizer? Você pegou o ritmo, você está seguindo a sua jornada. Mas assim, você tem que alinhar as coisas de acordo com o seu momento de agora. Eu estava lendo livros só de HQ, depois eu fui para livros curtos. Então eu tive que fazer a mudança.
por causa que os livros curtos já não estavam mais me suprindo. Eu precisava de algo diferente. Foi aí que eu li um dos livros, que infelizmente não está comigo agora, mas que foram mais importantes para mim. Foi o Arrume a Sua Cama e o Consolações da Filosofia. Eu vou falar especialmente do Consolações da Filosofia porque eu amo esse livro. Ele me ensinou tanta coisa sobre filosofia e sobre as coisas que eu mais gosto hoje em dia, que é aprender e conseguir ensinar para as pessoas alguma forma de solucionar os problemas não físicos, não de habilidade, mas os problemas emocionais delas. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha muito problemas com emoções. Então, para eu entender, eu precisei terceirizar muitas das coisas para os livros ou para pessoas que soubessem mais do que eu. E nesse processo, eu fui me sentindo melhor. E aí, quando eu aprendo algo, eu já percebi que eu amo falar isso e passar para frente. Então, o Consolações da Filosofia para mim era tipo ler um capítulo e começar a mandar áudios de 5, 10 minutos para meus amigos falando tipo, não, é que assim, você tá passando por isso por causa disso, 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 mas Sêneca, ainda bem que o Sêneca pensou. O Sêneca pensou nisso daqui, nisso daqui, nisso daqui. Cara, funciona, cara. Eu usei comigo. E aí, tipo, chegou até o momento de agora. Então, o que eu fiz? Eu alinhei o que eu estava lendo com o que me interessava no momento. O momento pedia aquilo, então foi aquilo que eu coloquei para mim. Óbvio, eu não parei de ler as coisas que eu lia antes. Eu fui mudando aos poucos. Eu tive que alinhar com quem eu estava me tornando. Eu não me forcei a fazer isso. Foi algo natural. Foi isso que eu quis dizer com você ir ajeitando ao decorrer do caminho. Porque vai ter momentos que você não vai ler nenhuma página. Vai ter momentos que você vai ler um monte de páginas. Vai ter momentos que você vai achar aquilo uma bosta, que você não vai querer mais ler. Mas vai ter momentos que você vai achar que aquilo é incrível, que você só vai querer ler. Então, é todo um jogo de ajuste. Tipo, o que eu gosto? O que dá certo pra mim? O que é melhor pro meu momento? O que eu preciso? E aí você vai ajustando. E nesse jogo, você vai eventualmente lendo cada vez mais, vai pegando cada vez mais gosto pela leitura. E sinceramente, é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Bem, esse foi o meu passo a passo de como eu saí de 0 páginas para mais de 20 mil páginas. O processo é bem simples, porque os processos são simples. A gente que complica. Então, se você conseguir colocar esses 7 passos em... se você conseguir colocar esses 7 passos a partir de hoje, que é não ver o problema como... não ver a falta de leitura como um problema para você não se punir. Começar pelo que é mais interessante, deixar a sua curiosidade te guiar. Trocar o hábito, mas não trocar a fonte. Dar reforços positivos, então se recompensar pela leitura. Ir atrás de melhorias incrementais, aos poucos melhorando. Pegar atração, pegar ritmo. Você começar a se sentir bem, entrar nesse ritmo de leitura e de nunca mais parar. E de ir acertando com o tempo, de ajeitando as coisas ao decorrer do tempo. Eu tenho certeza que até mais rápido, talvez, você acabe chegando lá. É isso, seja forte, tenha um ótimo dia, até mais.